Sabe, quando a gente pensa em oração, às vezes parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas na verdade, é como se fosse um verdadeiro kit de ferramentas espirituais. Vamos dar uma olhada nos vários propósitos que ela tem, desde o bom dia que a gente dá até aqueles pedidos mais urgentes. É uma jornada para a gente entender como a fé se manifesta nos diferentes momentos da vida. Ok, então vamos mergulhar nisso. A primeira pergunta que guia a nossa conversa é bem fundamental e convida a gente a pensar. Afinal de contas, para que serve uma oração? Qual é o propósito real por trás dela? E a resposta, olha, é surpreendentemente ampla. As orações servem para a gente se conectar, para nos proteger, como um escudo, sabe? Para ajudar a curar e, claro, para agradecer. Cada uma dessas funções abre um leque de preces bem específicas e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Vamos começar pelo básico, pelo ritmo do dia a dia. Existem aquelas orações que meio que dão uma estrutura para o nosso começo e fim de dia, sabe? Dando um sentido, uma intenção especial para esses momentos. E existe uma simetria bem bonita nisso, né? A oração da manhã, ela olha para frente. É um momento de gratidão pela noite, pelo descanso e um pedido de luz para o dia que está começando. Já a oração da noite, ela tem um tom mais de entrega, de confiar nossas preocupações a uma força maior enquanto a gente descansa. É um jeito poderoso de simbolicamente soltar o controle. Uma começa o dia, a outra encerra o ciclo. Mas a vida não é feita só de rotina, claro, e é justamente naqueles momentos mais difíceis, mais urgentes, que a oração ganha um novo contorno, o de buscar força no meio de uma doença, de um perigo ou de qualquer adversidade. A oração de cura, por exemplo, ela é descrita como um ato de fé muito, muito profundo. O ponto crucial aqui não é substituir a medicina dos médicos, mas sim complementar, sabe? A crença é que a medicina de Deus é a mais forte de todas. É um apelo que vem lá do fundo da alma. Já a oração de proteção é como se fosse um pedido por um escudo espiritual. É uma súplica bem direta para que os desafios, os perigos e até pessoas com más intenções sejam desviados do nosso caminho, para manter a gente em segurança. E tem também, de forma ainda mais específica, a oração do livramento. O foco dela é bem claro, afastar de forma ativa tudo aquilo que nos faz mal, sejam pessoas ou situações. É uma prece que busca fortalecer a alma e purificar o que está ao nosso redor. Agora, a fé, muitas vezes, não é uma jornada solitária. Existe essa crença em aliados espirituais, figuras poderosas que podem interceder por nós, sabe, como se fossem intermediários entre os fiéis e o divino, quase uma família celestial pronta para ajudar. E aqui estão alguns dos mais conhecidos, nomes como São Miguel Arcanjo e São Jorge, que são vistos como guerreiros. Nossa Senhora Aparecida, um símbolo de amparo e padroeira do Brasil. Santo Expedito, o santo das causas urgentes. Cada um é visto como um especialista em um tipo de ajuda. É quase um time de apoio celestial. Vamos pegar o exemplo de São Miguel Arcanjo. Ele é invocado como um verdadeiro guerreiro espiritual. A oração dele é considerada uma das mais fortes contra o mal porque, segundo a tradição, foi ele quem liderou o exército de anjos na grande batalha celestial. E do outro lado, a gente tem o caso de Santo Expedito, famoso como o santo das causas urgentes. A prece para ele é aquela para situações que pedem uma solução imediata, um socorro rápido, para quando parece que não dá mais para esperar. Bom, além desses pedidos e dos intercessores, existe uma forma de oração que é pura poesia e confiança, os salmos. O foco aqui muda um pouco. Não é tanto sobre pedir, mas sobre expressar uma segurança profunda no cuidado divino. Esse trecho do Salmo 91, por exemplo, resume perfeitamente essa ideia. A linguagem aqui não é de súplica, é de certeza. É uma declaração de que existe um porto seguro, uma fortaleza que não se abala, não importa a tempestade. E o legal é que cada salmo traz uma mensagem central de conforto. O Salmo 91 fala sobre refúgio, sobre segurança. O 23 fala daquela confiança total no cuidado de um pastor. E o 121 reforça a ideia de um guardião que está sempre presente, que nunca dorme. E para a gente fechar esse ciclo, chegamos nas orações que não pedem nada, mas que talvez sejam as mais importantes de todas. São aquelas que servem para afirmar a fé e para expressar gratidão. Elas são a base, o alicerce da relação com o divino. A oração do credo é o maior exemplo disso. Repara que não é um pedido, é uma declaração, uma afirmação poderosa de crença.
Ao recitar o credo, a pessoa está fortalecendo esse laço, criando o que a fonte chama de união muito especial. E isso nos leva a um ponto que é simplesmente fundamental. A gratidão é parte essencial do processo. A ideia é que essa comunicação não pode ser de mão única, sabe? Não é só pedir, pedir, pedir. É também reconhecer e agradecer por tudo, pelas coisas grandes e pelas pequenas também. Então, para a gente resumir tudo isso, podemos dizer que uma oração eficaz se apoia em 4 pilares. Primeiro, sinceridade, que é fazer de coração. Segundo, fé, que é acreditar com toda a força. Terceiro, foco, ou seja, buscar um momento sem distrações. E por último, confiança, a certeza de que a prece está sendo ouvida. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Pensando em tudo isso, em como a fé se organiza em diferentes tipos de oração, para pedir, proteger, agradecer, declarar, como será que essa estrutura toda acaba moldando a experiência espiritual de cada um? De que forma essas ferramentas realmente constroem a nossa jornada de fé? Fica aí a reflexão.